Uhul, boa noite a todo mundo que já está assistindo esse vídeo gravado. Seja muito bem-vindo ao meu IGTV. Aqui você vai encontrar muitas respostas para as suas dúvidas, com certeza, e eu vou tentar te explicar tudo tintim por tintim o melhor possível. Boa noite, meninas, boa noite, Rai, boa noite, Keka, boa noite, Márcia, Diverkids, Bruna e Eduardo, Laís, Tati Karine, Andréia Souza, sejam muito bem-vindas, gente. Hoje é a nossa típica live de perguntas e respostas de segunda-feira, mas a gente está em semana de Projeto Parto Sem Medo, não é semana de aquecimento, meninas. Chegou a semana do Projeto Parto Sem Medo, quinta-feira agora. Dia 28, às 9 horas da noite, a gente vai se encontrar. Eu vou enviar o link para vocês de onde a gente vai se encontrar, para todo mundo que se inscreveu, que tá lá no grupo silencioso do WhatsApp, que tá com o e-mail confirmado. Para todas essas meninas, vocês vão receber o link do Projeto Parto Sem Medo. Né? Vou mandar para vocês na própria na própria quinta-feira, tá bom, gente? Que é o dia do Projeto Parto Sem Medo. É o dia do grande evento. Então, fiquem ligadas no e-mail, fiquem ligadas no WhatsApp, que eu vou mandar isso tudo para vocês, pra gente poder... ninguém aqui ficar de fora. Combinado, meninas? Hoje, então, como a gente está em semana de Projeto Parto Sem Medo, a gente tem que continuar falando do parto, né, gente? Então, eu vou receber as perguntinhas de vocês hoje na caixinha de perguntas para poder selecionar, tá bom? Porque fica mais fácil do que eu interagindo. Da última vez, né, normalmente live de perguntas e respostas eu deixava a live aberta, né, os comentários abertos. Mas eu vi que vocês gostaram muito de eu fechar os comentários para vocês realmente se... Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá. Para vocês realmente se dedicarem, né? Pararem e escutarem as respostas, tirarem as dúvidas e não se distraírem com os comentários. Então, a Cíntia falou que já tá esperando, tá ansiosa. Gente, se por acaso alguém ainda não se inscreveu no Projeto Parto Sem Medo, não sabe do que eu tô falando, vai ser um evento no dia 28, na quinta-feira agora, às 21 horas, totalmente online, totalmente gratuito, onde eu vou dar para vocês as 5 chaves, que eu considero as 5 chaves mais importantes para um parto sem medo, com menos dor e até mais rápido. Então, gente, se você tá interessado nesse assunto, se você por acaso precisa ouvir mais sobre isso, entra na minha página, né, no meu perfil, doutora.fernandalerer, que é esse que tá aqui em cima, né? Muito bem. Quando você entrar lá, vai ter a minha fotinho e embaixo escrito que eu te ajudo a viver um parto com menos dor, sem medo, com menos dor e mais rápido. E aí tem assim, ó, comece aqui, aí tem um link, um site na internet que você pode entrar. Esse é o tal do link na bio, né? Clica lá, você vai para um outro site, para uma página onde a primeira opção é inscrições Projeto Parto Sem Medo. Aí você entra, se cadastra, recebe o e-mail, confirma o e-mail, entra no grupo silencioso de WhatsApp, porque aí não só a tua inscrição está confirmada, como eu tenho certeza que no dia você vai receber o e-mail com o link, tá bom, gente? Então eu preciso que vocês no dia abram o e-mail de vocês, entrem no WhatsApp para vocês receberem o link, para vocês saberem que link é esse. Combinado, gente? Então, muito boa noite, meu povo que já tá entrando. Hoje é a nossa live típica de perguntas e respostas, hein, gente? Mas como eu tenho falado, a Joyce falou que tá ansiosa pelo dia. Eu também, Joyce, tô muito feliz. Tô preparando a aula com muito carinho, tô preparando tudo com muito carinho. Vocês certamente vão ter grandes oportunidades, vão aprender muito, eu não tenho dúvidas, tá bom, gente? Não tenho dúvidas mesmo. Então, aqui a gente já tá até preparando aqui em casa para ver como é que vai ser, onde a gente vai fazer, enfim. Vai ficar tudo muito legal. Tenho certeza, com muito carinho, com muita dedicação, com muito trabalho, porque isso não está faltando aqui em casa. Meu marido está totalmente imerso no projeto comigo, tá bom? Então, meninas, seguinte, hoje temos live perguntas e respostas e perguntas na caixinha e perguntas sobre parto, tá bom? Trabalho de parto, parto normal, parto cesariana, tudo que fala a respeito do parto, tá bom? Então, boa noite, Osana. Boa noite, Mica. Boa noite, Tainá. Ela falou que acha que não vai dar tempo antes do baby vir. Não tem problema. Se não der tempo, tudo bem. Mas se der tempo, aparece lá para você poder receber essas chaves maravilhosas, tá bom, Tainá? Meninas, perguntas na caixinha de perguntas. Aonde fica essa caixinha, doutora? Do lado dos comentários tem um balãozinho com um símbolo de pergunta no meio, né? Com um símbolo de interrogação no meio.
essa é a caixinha de perguntas, tá bom? Eu sei que vocês desacostumaram, porque a gente usou muitas perguntas no comentário, mas hoje eu vou selecionar novamente as perguntas da caixinha de perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, já para um pouquinho aqui, vai lá, né, clica nesse botãozinho que tem aqui, que tem um balãozinho de fala com um ponto de interrogação no meio, envia a tua pergunta e que eu vou responder. A Carol me mandou foto da bebezinha linda dela, muito linda, muito linda. Acho que é a Agatha. É isso, Carol? A coisa mais linda do mundo, nasceu de parto normal maravilhoso, que a Carol me falou. E vejam bem, vejam, gente, assim, uma pessoa nova, né? Que todo mundo fala que a gente nova não consegue parir, não pode parir por parto normal, enfim. Uma pessoa nova, jovem, que super se interessou pelo assunto do parto, devorou todas as lives, devorou todos os assuntos e tá aí com um bebezinho lindo para um parto normal maravilhoso e sem medo, porque ela me mandou o direct para me contar, por isso que eu tô sabendo de tudo já. Muito bem. Então, meninas, olha só. Meu foi cesárea, agora eles querem tentar o normal. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso, gente. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho. Muito bem, muito bem. E já vou começar a responder as perguntinhas. Vou desativar os comentários, tá bom? Vou desativar os comentários para a gente poder começar a responder. Deixa eu ver aqui. Alguém tá me solicitando? Algumas pessoas me solicitaram. Se alguém... Ô, gente, olha só. Eu vou deixar aqui os comentários fechados. Mas, se no final alguém quiser entrar comigo para tirar uma dúvida ao vivo, uma coisa que você queira perguntar muito, que você queira poder bater um papo sobre algum assunto, eu tava diva ontem. Tava mesmo, gente. Me senti muito ontem. Me senti muito diva ontem, Joyce. Há tanto tempo que eu não me sinto tão bela. A minha cunhada arrasa. A minha cunhada que me produziu, olha, top. Gente, o assunto de hoje, na verdade, hoje é live perguntas e respostas. Já tem várias perguntas aqui que já tô vendo na caixinha e tô só esperando que eu vou desativar os comentários, tá bom, gente? Então é isso. Ai, peraí que eu cliquei errado. Hoje o assunto é parto. Então hoje eu vou receber perguntas de parto. Tava maravilhosa, né, Osana? Tava mesmo. Ontem eu perei na batatinha. Mônica, pergunta na caixinha, tá bom? Pergunta na caixinha. Então eu vou desativar aqui, gente. Se por acaso alguém quiser conversar comigo, fica aqui que depois eu chamo. Aí você tem que falar no comentário, tá? Se não der, não vou falar, não vou chamar, não. Vamos lá, desativar comentários. Muito bem, vamos para a caixinha de perguntas. Olha o que ela perguntou. Quem tem diabetes gestacional tem que induzir o parto com 39 semanas, mesmo estando controlada? Lu, depende de como você está controlando esse diabetes, tá bom? Por exemplo, se para controlar o diabetes gestacional, você está tendo que fazer só dieta e exercício, mudança de hábito de vida, não está tendo que tomar insulina, aí a gente pode levar até 40 semanas. A não ser que a gente veja no ultrassom que, apesar da sua glicemia parecer controlada, o bebê está crescendo além do esperado, acima do percentil 97, ou eventualmente que a quantidade de líquido esteja muito grande. Nesse caso, a gente pode pensar em antecipar, tá bom? Para 38 ou 39 semanas. Porque apesar da sua glicose parecer controlada, o bebê está com certo descontrole de glicemia. Então, a gente poderia antecipar. Agora, se você estiver controlando bem o diabetes, sem insulina, somente com exercício físico com dietas, e o seu bebê estiver dentro de um peso adequado, a quantidade de líquido estiver adequada, aí, gente, não precisa induzir com 39, pode ser com 40, tá bem? Não tem problema. Se por acaso você usa insulina, aí não, aí muda, gente, porque o risco de continuar descompensando, de ser mais difícil de controlar, ter que ficar ajustando as doses no final, é maior. Então, não vale a pena a gente arriscar. Nesse caso, os estudos todos, né, as diretrizes todas falam pra gente interromper com 38 semanas. Interromper, como eu já falei pra vocês, não significa que é cesárea, significa que a gestação tem que chegar ao fim. Então, a gente pode, por exemplo, induzir a paciente que usa insulina com 38 semanas. Interna e induz, tá bom? É isso. Então, controlada, né, tem dois tipos de controlada. Muito bem. Ó, a Ana perguntou, não tive dilatação na minha primeira gestação, posso tentar o normal nessa gestação?
Pode, Ana, não tem problema nenhum. Como eu sempre falo pra vocês, gente, não ter tido passagem numa gestação anterior não significa que você não vai ter em outra gestação. Isso porque a passagem depende muito mais de uma combinação, de um quebra-cabeça entre a cabecinha do bebê e a pelve da mãe do que do tamanho da pelve da mãe. E a gente está falando, gente, de um bebê que... os bebês, eles têm a capacidade do osso da cabecinha, né, se moldar. Todas as suturas do crânio, né, alguns ossinhos do crânio, eles são mais soltos e eles podem se moldar no canal de parto, dentro da pelve da mãe, da parte óssea da mãe. Acontece, gente, se por algum motivo essa cabecinha, por exemplo, entra de ladinho, que é o que a gente chama de assincletismo, o bebê pode ter mais dificuldade de moldar a cabecinha no formato que precisa. Ou se, por exemplo, deixa eu ver, as contrações estão fracas, nessa primeira gestação as suas contrações foram fracas e a gente não conseguiu nem com ocitocina regularizar essas contrações de maneira que a cabeça do bebê pressionasse mais o colo do útero, por exemplo, ou se esse bebê era um bebê grande demais, né? A sua pelve é uma pelve absolutamente normal, que passaria um bebê de um peso adequado, mas um bebê muito grande não passou. Nesses casos, meninas, tudo isso muda no cenário de uma próxima gestação. Numa próxima gestação, o bebê pode encaixar de uma maneira mais adequada na sua pelve. Numa próxima gestação, pode ser até um bebê menor. Numa próxima gestação, as contrações podem ficar mais eficazes e conseguir, de fato, levar a cabeça do bebê lá para baixo. Então, toda essa relação muda. A coisa menos comum de acontecer é a mulher não conseguir dar à luz porque a pelve dela é muito estreita. E esse é o tipo de avaliação que a gente não consegue, inclusive, nem fazer no consultório. A gente pode, às vezes, ter uma ideia, ter uma opinião, mas que, na verdade, a gente só vai ver na hora do parto, porque na hora do parto a gente tem algumas movimentações da pelve, mesmo que mínimas, que ajudam na passagem do bebê. Então, não fiquem preocupadas caso você não tenha tido passagem, porque não teve contração, porque a cabecinha do bebê não descia, né? Porque não dilatou, porque isso tudo depende, como eu falei, de uma dinâmica entre a mãe e o bebê. E não somente da mãe, na verdade, muito menos por conta da mãe e mais pelas características do próprio bebê e principalmente pelo arranjo, pela combinação de cabecinha do bebê com pelve da mãe, tá bom? E como essa dinâmica de movimentação aconteceu. Então não fica tranquilo, a única coisa, Ana, que a gente não vai poder, como você já teve um parto cesariano anterior, é fazer indução com misoprostol, que é o método mais eficaz de indução. Nesse caso, a gente teria que fazer uso, se você não entrar em trabalho de parto espontâneo, a gente poderia usar o método de Krause, ou também a gente poderia associar com baixas doses de ocitocina, que é o hormônio que faz a gente contrair, tá bem? Muito bem. Deixa eu ver o que temos mais. Gente, eu não vou responder perguntas que não têm a ver com o parto, tá bom? Só pra vocês saberem. Ó, a Lu também. Ih, foi a Lu também, mas tudo bem, porque a Lu perguntou sobre parto, vou responder de parto, ó. Quem toma AS para prevenir pré-eclâmpsia corre risco de ter hemorragia no parto por afinar o sangue? Lu, em teoria, quem toma AS sangra um pouco mais, mas não sangra normalmente tanto mais a ponto disso prejudicar você ou o bebê. Só para você ter uma ideia, a gente não suspende o uso do AS nem quando a gente vai fazer cirurgias cardíacas, né? Que são cirurgias muito minuciosas, que são cirurgias grandes. Então, a gente não para o AS nem nessa circunstância, tá bom? No caso da mulher, como é para prevenir pré-eclâmpsia, se ela não tiver pré-eclâmpsia, a gente pode suspender o uso de AS, por exemplo, com 38 ou 39 semanas, porque a chance dessa mulher desenvolver uma pré-eclâmpsia nesse momento é mínima e o AS meio que já fez o que ele tinha que fazer, sabe? Então, a gente pode suspender entre 36 e 38 semanas em algum momento o uso do AS para poder evitar um pouquinho de sangramento extra. Mas também, se por acaso a mulher for surpreendida com um trabalho de parto ou até com a necessidade de uma cesárea, né, em uso de AS, não tem maiores problemas, tá, gente? É um fato de que o AS dá aquela afinada no sangue, isso é, o sangue da mulher que usa AS demora um pouquinho mais para coagular, demora um pouquinho mais para parar o sangramento, tá bom, gente? Mas isso não significa que vai sangrar além do tolerável, né? Que vai sangrar além do normal. Não, não é assim. Pode sangrar um pouquinho mais, tem mais chance da ferida ficar sangrando um pouquinho, mas isso é tudo muito contornável, muito fácil da gente lidar normalmente, tá bom, gente? Então não gera preocupações. Se acontecer alguma coisa e você ainda tiver em uso de AS, fica tranquila que a chance disso, de por conta do AS, você evoluir com uma hemorragia pós-parto é muito pequena.
A maior causa, gente, de hemorragia pós-parto é o útero que, depois que a placenta saiu, ele até contraiu, mas ele volta a relaxar. Ali, na região do útero onde ficou grudada a placenta, gente, tem muito vaso sanguíneo. E quando a placenta sai, esses vasos sanguíneos ficam ali de boca aberta para dentro do útero. E para sangrar, ou para parar esse sangramento, aqui imagina que esse é o vaso sanguíneo e aqui são as fibras musculares do útero. O vaso sanguíneo tá aqui, ó, paradão. O que que precisa? Precisa o útero se contrair para poder espremer esse vaso sanguíneo e parar de sangrar. Então, se por acaso, gente, o útero contrair, parar o sangramento, mas depois voltar, por exemplo, a sangrar de novo, gente, aí mudam, aí a questão no sangramento não tem a ver com AS, não tem a ver, por exemplo, com heparina, com o Clexane que você estava usando. Nesse caso tem a ver com um vaso que tá aberto, que não parou de sangrar porque o músculo do útero relaxou e o músculo do útero contraído é o que faz parar o sangramento. Tá bom? Então, esse é o maior fator de risco. Na verdade, essa é a maior questão que envolve a complicação. E não necessariamente a questão do sangue mais fino. Tá bem? Muito bem. Deixa eu ver. A Anne perguntou, fiz 40 semanas, mas não estou sentindo dores. Devo ir à maternidade ou espero sentir dores? Anne, com 40 semanas, se você não tiver nenhuma doença, se o bebê não tiver nenhuma doença, se tiver todo mundo bem, né? Você pode estar super cansada, mas se você estiver bem, sem nenhuma doença, a gente espera até 41 semanas. O bebê, gente, tem até 41 semanas e 6 dias para nascer. Então, se por acaso a gente chega já com 41, próximo do limite, que é 41 semanas e 6 dias, e o bebê realmente não dá sinal que tem que nascer, que quer nascer, aí a gente interna a paciente para fazer a indução do trabalho de parto. Ou caso essa paciente não entre em trabalho de parto espontâneo, não queira induzir ou já tenha uma contraindicação à indução principal, aí a gente pode esperar até 41 semanas e 6 dias para poder fazer a cesárea caso necessária. Tá bom, gente? Mas com 40 não. Com 40 são aqueles casos que eu falei para vocês, né? Pressão alta bem controlada que não tá usando remédio, diabetes que não tá precisando usar insulina, algumas questões fetais, algumas questões do bebê. Então, existem algumas indicações de você interromper a gestação, né, de você induzir com 40 semanas, mas normalmente não precisa. Normalmente com 41 semanas dá mais do que tempo pra gente internar, fazer um ultrassom, começar a indução pegar e o bebê nascer, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver. Ó. A Gabi perguntou, no meu primeiro parto, após a bolsa estourar, minha bebê nasceu 30 horas depois. Aí ela falou, ela perguntou se agora na segunda gestação isso pode acontecer de novo. Gabi, eu sei que parece muito demorar 30 horas, mas não é, tá? 30 horas é um tempo super aceito. O que a gente diz que é importante quando a bolsa rompe em cerca de 7 a 8% das mulheres, tá? Nas gestações acima de 37 semanas. E então, assim, é um evento que não é raro, mas também não é comum. Geralmente a mulher não estoura a bolsa antes de entrar em trabalho de parto. O mais comum é ela entrar em trabalho de parto e só depois a bolsa estourar, ou até a equipe por algum motivo precisar estourar, ou estourar na hora que o bebê tá nascendo, tá bom? Então, assim, eu sei que 30 horas pode parecer muita coisa, mas na verdade não é, Gabi. Eu já falei pra vocês sobre as etapas do trabalho de parto, né? A gente fez uma live sobre isso. E se a gente... Vamos recapitular os tempos que pode demorar dentro do descrito no livro, gente. Dentro do descrito como habitual, como normal. 30 horas de período... 30 horas não, perdão. 20 horas de período latente, que é aquele momento que vai desde aquele momento onde a gente não tem nenhuma contração e que começam as contrações, né, que a gente não tem nenhuma dilatação e que a dilatação vai começar, até cerca de 3, 4, 5 centímetros no máximo. Esse período, essa dilatação inicial é a parte que demora mais, gente. Então, vê que pode demorar até 20 horas, só essa fase inicial. E isso tá tudo bem. Inclusive, essa não é a fase onde o bebê tem mais risco, por mais que fique mais tempo em trabalho de parto. Depois vem a fase ativa do trabalho de parto. E na fase ativa, aí sim as coisas evoluem um pouquinho mais rápido. E a fase ativa é o que a gente define entre o momento que tem uns 3 a 5 centímetros, dependendo de como era o colo da paciente antes,
até os 10 centímetros de dilatação. Nesse caso, gente, normalmente demora 1 a 2 horas para dilatar 1 centímetro. Então, assim, o que a gente diz que... Mas o que está escrito nos livros, que seria considerado padrão de normalidade, gente, é que que essa segunda fase durasse até 12 horas. E o período expulsivo, o ideal, o mais comum, na verdade, é que dure 1, no máximo 2 horas, mas tem descrito na literatura casos de período expulsivo que tá tudo bem, que duraram 3 horas. Então, se a gente somar 20 horas mais 12 horas, já temos 32. Mais 3 horas seriam 35 horas de trabalho de parto, sem que isso estivesse fugindo do padrão. E ainda tem aquela fase de pródromo de trabalho de parto, quando a dilatação não evolui nem um pouquinho, ou só um pouquinho, mas as contrações ainda estão um pouco mais espaçadas, a cada 15 minutos, a cada meia hora, a cada 20 minutos, a cada 10 minutos, que ainda não é uma contração típica de trabalho de parto, mas ela já é dolorosa. E muitas vezes a mulher já acha que nessa fase está em trabalho de parto, mesmo que o médico fale, olha, você pode estar contraindo, mas você não está em trabalho de parto. Ela, não é possível, eu estou em trabalho de parto. É porque ainda não tem contração suficiente para a gente falar que é trabalho de parto, entende, gente? Então, é muito comum as mulheres acrescentarem a esse valor, ao tempo normal do trabalho de parto, o tempo dos pródromos, né? E, gente, no pródromo, que é essa fase onde as contrações são mais irregulares ou mais espaçadas, gente, pode demorar 2, 3, 4 dias em pródromos, tá? Isso é habitual, não é normal. Não é errado, né? Não é anormal. Então, Gabi, o seu bebê ter nascido 30 horas depois da bolsa estourar, pode parecer muito, mas na verdade está dentro do tempo normal. E é aqui que eu digo que a informação liberta, gente, porque às vezes você está achando que você passou por um parto normal de 30 horas que foi um absurdo, que o médico queria te matar, que certamente aconteceu uma coisa errada, que isso não é errado, não é certo, que fizeram violência com você. Não tô nem falando do parto, tá, gente? Tô falando do tempo, efetivamente. E aí você pode achar que tudo estava errado, porque as pessoas não sabiam, porque te deixaram sofrer, quando na verdade a questão é de cabeça. É você conhecer, saber que o parto demora e demora mesmo, que pode levar uns 2 dias em trabalho de parto e que tá tudo bem se o bebê estiver bem, entende? É nisso que eu digo que a informação traz diferença, porque aí você deixa de achar que tem toda uma equipe contra você ou que tá negligenciando você e passa a entender que isso é normal, então tá tudo bem, que dá pra você ficar tranquila, que dá pra você esperar, que as contrações ainda estão suportáveis, entenderam, gente? Essa é a minha opinião, a minha opinião não, o meu ponto de vista sobre como que a informação impacta. Eu sempre falo pra vocês, informação liberta, informação liberta. E é nisso que eu tô falando de libertar os nossos medos. Antes, essa paciente, por exemplo, talvez a Gabi tenha passado 30 horas de muito medo, achando que talvez alguém tivesse feito alguma coisa errada com ela. Mas aí depois da informação de qualidade, ela vê que na verdade é assim mesmo, que trabalho de parto pode demorar essas horas todas e que tá tudo bem, desde que mãe e bebê estejam bem. Tá bom, Gabi? Pode acontecer na segunda gestação, Gabi? Pode acontecer na segunda gestação, mas não tem uma chance tão aumentada. Digo, quem já teve bolsa rota, né? Quem a bolsa rompeu antes do trabalho de parto uma vez, não necessariamente isso vai acontecer de novo, tá bom? Pode ficar tranquila em relação a isso. É uma porcentagem um pouco maior. Digo, se na população geral é 8%, você talvez seria 10, 15%. Mas eu admito que eu não tenho esse dado de cabeça, tá bom? Então, pode demorar sim, mas... 30 horas, eu só quero que você se acalme com essa história das 30 horas. 30 horas é um tempo super normal para trabalho de parto, tá bom? Ainda mais sendo seu primeiro bebê. Ainda mais sendo seu primeiro bebê, que é o que demora mais mesmo, sempre, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Joyce perguntou, doutora, tive meu primeiro filho normal e bem rápido. É possível o segundo ser do mesmo jeito? Joyce, não necessariamente vai ser, mas é bem verdade que sim. Mulheres que já tiveram um parto rápido tendem a ter outro rápido também. Normalmente não tende a demorar muito, isso é uma estatística, né? A gente vê que realmente, assim, em especial quando o primeiro parto já é rápido, provavelmente essa mulher vai ser o que a gente chama, né, brinca, né, na verdade, de parideira, aquela mulher que pare rápido, com mais facilidade mesmo, tá? Então, sim, existe super a possibilidade. Nesse caso, Joyce, inclusive, o que eu sempre falo é, se por acaso você é daquelas que pariu muito rápido ou que tem histórico de ter parido mais de um filho em especial muito rápido, eu recomendo fortemente que você não espere tanto para ir para o hospital, né? Em especial se você morar mais longe do hospital. Normalmente eu sempre falo que é pra gente esperar as contrações ficarem pancadonas, ficarem pegadonas, né? Naquela fase ativa do trabalho de parto, que é quando a gente provavelmente está mais
com mais de 4, 5 centímetros, mas isso não dá pra a gente saber em casa, mas né, o que dá pra saber em casa é que é aquela fase do trabalho de parto que a contração tá vindo a cada 3, a cada 4 minutos no máximo, né, uma atrás da outra, muito dolorosa, que você já não tá conseguindo respirar direito nem durante o intervalo, que até durante o intervalo da contração você já tá ficando cansada. Então, mais do que cansada, você já tá ficando com dor, já tá ficando abatida, né, assim, entrou na partolândia e tá lá que você não consegue pensar em nada, você não consegue assistir um filme para se distrair, você não quer nem olhar Instagram. Sempre que me perguntam na caixinha, doutor, estou sentindo contrações, está na hora de eu ir pro hospital? Eu penso, se tivesse na hora de ir pro hospital, realmente, provavelmente ela não estaria aqui no Instagram. Isso não é maldade, gente, mas é porque realmente a mulher que tá em trabalho de parto fase ativa, pancadona, é uma mulher que o semblante muda, entende? Ela fica ela pode estar feliz, ela pode estar alegre, mas ela fica um pouco mais concentrada no próprio corpo dela porque tá doendo, porque ela eventualmente quer fazer alguma coisa para ajudar nesse processo. Então, acho que tem algum gato querendo sair aqui. Enfim, mas o que eu tava querendo dizer é assim, então, normalmente o que eu falo é que realmente o mais indicado é você ir para a maternidade durante a fase ativa, quando as contrações já estão dessa forma. Porém, em mulheres que tiveram partos muito rápidos, ou até que tem histórico, às vezes teve um parto muito rápido, ok, já aumenta a chance. Agora, se você tem um histórico de partos cada vez mais rápidos, aí, meu povo, assim que começar a contrair um pouco mais forte, né, que as contrações já se intensificarem um pouquinho, já pode ir pra maternidade, tá bem? Muito bem. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ir lá pra baixo. Olha que pergunta interessantíssima essa da Bruna. A analgesia para a dor dificulta a evolução do parto? Bruna, antigamente se acreditava que sim, tá bom? Acreditava-se que a mulher em trabalho de parto, ela ia ter um parto muito mais longo, muito mais demorado e poderia aumentar muito a taxa de cesarianas caso ela recebesse uma analgesia de parto. A analgesia de parto, gente, é aquela anestesia nas costas, só que ela não é uma anestesia. Quando a gente faz por parto, a gente faz uma dose de medicação muito baixinha, que a gente faz, que brinca que é um cheirinho só de medicação, mas que lançado na coluna já é super suficiente para tirar a dor. Ele não tira a percepção da mulher, né? Assim, a força da mulher. Então a mulher continua conseguindo andar, ela continua conseguindo se locomover, ela continua conseguindo fazer força, mas ela não sente tanta dor. Depois o efeito vai passando um pouquinho, é verdade, ela volta a sentir um pouco de dor, e até o que é relativamente bom pro final do trabalho de parto, para ela sentir um pouco mais o desconforto e vontade de empurrar, né? Para ter mais o puxo que a gente falou aqui já há um tempo. Então, antigamente se achava que você fosse dar que quem recebesse anestesia, né, que o parto ia complicar mais, que ia ter mais problema. Mas hoje a gente sabe que dado na dose certa, e essas doses agora já estão super bem estabelecidas, a analgesia ela pode até atrasar o período expulsivo, o momento de nascimento do bebê, porque às vezes a mulher tem menos puxo. Só que, gente, é atrasar em 20, 30 minutos. A gente está falando de horas, né, com um conforto maior, caso você possa receber analgesia de parto, em contrabalanço de ter um período expulsivo 20 a 30 minutos um pouco maior. Então, super compensa, tá? Assim, só porque eu vou ter 20 minutos a mais de trabalho de parto vai complicar mais e a cesariana vai ser mais presente na minha vida, mas provavelmente... Não é isso, tá, gente? Não aumenta a taxa... Receber anestesia de parto não aumenta a taxa de cesariana, não aumenta a taxa de sofrimento fetal, não aumenta a taxa de hemorragia pós-parto, não aumenta a taxa de nada, entendeu? Nenhum desfecho desfavorável. A única coisa realmente é que ela pode fazer com que o período expulsivo seja coisa de 20 a 30 minutos mais demorado, gente. Mas isso, sinceramente, se você for comparar um período expulsivo um pouquinho mais longo ou horas de contração, horas sentindo dor, para você que não quer sentir dor, com certeza, na minha opinião, a analgesia fala mais forte, tá bom? Então, não, isso é um mito, tá bom, Bruna? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Hoje eu tenho que procurar mais, gente, porque eu já expliquei que hoje eu vou responder
Olha que interessante. Responder perguntas relacionadas ao parto, tá, gente? Quando é necessário o uso do fórceps, quais os riscos? Carol, primeiro a gente tem que entender para que usa o fórceps, entende? O fórceps não é um objeto de tortura, não é um objeto de forçar a barra. O fórceps não é um objeto para botar um bebê que não passaria pelo canal de parto, esmagando a cabeça dele para ele passar, tá? Primeiro que o fórceps não é nada disso. O fórceps, gente, são 2 colheres, né? 2 pás que a gente chama, que eles fazem, que elas ficam articuladas como se fosse uma tesoura aqui, assim, né? E essa parte a gente acopla na cabecinha do bebê. Deixa eu ver. Acho que aqui eu não tenho como mostrar. Não, aqui não dá. Não vou conseguir mostrar. Mas a gente acopla as pás, né? Como se fossem as 2 colheres na cabecinha do bebê. Existe uma posição específica. A pá, ela tem que ficar entre o que a gente chama de occipito, mento. Não, peraí, como é que é? Ih, esqueci. Esqueci como é que é o nome dessa palavra. É uma palavra que junta 3 palavras, enfim. Mas esqueci o nome técnico para isso, né, gente? Mas o fórceps, ele tem que pegar exatamente aqui assim, ó. Ele pega no mento do bebê, ele passa aqui no maxilar, né, do bebê, e depois aqui no osso occipital. Então, ele fica assim, aqui, ó, daqui pra cá. Ele não puxa aqui a cabeça do bebê, tá bom, gente? Não faz isso, não é esse o objetivo, e nem pode ficar torto, né? Então, a gente tem que colocar direitinho aqui pra poder conduzir a cabeça do bebê. Primeiro a gente tem que entender, assim, vocês agora entenderam que ele não é para forçar nada. Então, quando que a gente vai usar o fórceps? Gente, a gente só usa o fórceps quando o bebê precisa nascer mais rápido e a força de contração da mãe ou até a força que ela tá conseguindo fazer para empurrar não tá sendo suficiente e existe alguma indicação do bebê nascer logo. Por exemplo, um bebê que entrou em sofrimento fetal. Só que nesse caso, gente, tem que ser um bebê que entrou em sofrimento fetal muito lá já próximo da hora do parto. Não adianta a gente usar o fórceps com um bebê que tá lá em cima, tá longe de nascer ainda. Esse não é o objetivo, até porque se ele tá longe, ele ainda não passou com a cabecinha dele, com o maior eixo da cabeça dele, pelo menor eixo da mãe. Então, a gente não sabe se esse bebê nasceria por baixo. Então, a gente não pode usar o fórceps nem o vácuo extrator, né? Que é um objeto que a gente acopla e que puxa também. Então, a gente não pode usar nem o fórceps, nem o vaso extrator, o vácuo extrator, nesses casos onde o bebê ainda está lá em cima e a gente não sabe se ele passaria. Tanto o fórceps quanto o vácuo extrator são objetos para a gente usar quando o bebê já está quase nascendo, que falta um empurrãozinho final, mas que a mãe ou o corpo da mãe não estão conseguindo dar. E esse bebê tem que nascer rápido porque ele está entrando em sofrimento. Percebam, gente, que quando eu falo porque ele já está entrando em sofrimento, é que todos os fórceps são um parto potencialmente mais complicado, justamente porque as pessoas que têm indicação de fórceps, as mulheres que precisam ser submetidas ao fórceps, é porque algo já estava indo fora do padrão, fora do habitual, entende? Só que nesse caso, quando o bebê está muito próximo de nascer e ele entra em sofrimento fetal, a gente tem 2 opções. Ou a gente vai tentar nascer, a gente tem que tentar nascer pela via mais rápido, né? Pela forma mais rápida. Nesse caso, a gente tem 2 opções. Ou a gente vai fazer uma cesariana, é uma opção em muitos casos, só que eventualmente, até arrumar a sala, até o anestesista chegar, até preparar a equipe e preparar a mulher, leva um certo tempo também. Nem sempre é tão rápido, tá, gente? Por outro lado, o que a gente pode fazer, a outra opção que a gente tem é abreviar o período expulsivo, fazer o bebê nascer mais rápido com o uso de instrumentos, o fórceps, o vácuo extrator, pra gente dar aquela força final pro bebê nascer, tá bom? Então a gente tem que ter em mente que o fórceps não é instrumento de tortura e ele só deve ser aplicado quando o bebê já tá lá embaixo. E, além disso, a gente tem que entender que sim, os bebês que nascem com fórceps podem nascer pior, mas não necessariamente, e provavelmente não é, por conta do fórceps. É porque, na verdade, o fórceps ajudou um bebê que já estava mal, ou que já estava potencialmente ficando mal, ficando grave, a nascer um pouco mais rápido. E isso significa, gente, que a porcentagem de bebês que vão nascer mais cansados, a porcentagem de bebês que vão nascer mais molinhos é maior. Por quê? Porque já seriam bebês que nasceriam assim. Inclusive, se não tivesse usado o fórceps e tivesse esperado para o bebê nascer só com a força da contração e puxo da mulher, nesse caso o bebê poderia ter nascido muito pior. E o fórceps foi um instrumento de resolução e não para criar mais problema, tá bom? Então, os riscos, gente, primeiro, como eu falei, é esse primeiro risco do bebê já tá mal e ele continuar mal quando ele nascer. Mas nasceu pela via mais rápido, que muitas vezes é lá embaixo mesmo com o uso do fórceps.
Mas existe sim o risco, gente, da gente não, do obstetra ter às vezes dificuldade de acoplar a par, não tem jeito. E aí, eventualmente, a gente vai puxar ele um pouquinho mais tortinho e pode machucar um pouquinho. Esse é zero o ideal, tá, gente, da gente, de acontecer. Não tô dando desculpa pra isso, não. Mas, realmente, isso é um risco que corre. A gente não conseguir acoplar as pás totalmente de maneira adequada e, na hora, machucar um pouquinho, apertar um pouquinho mais do que deveria, o bebê ficar marcado. Normalmente não corta nem nada do gênero, mas esse é um risco que se corre de, eventualmente, a cabeça do bebê ficar um pouquinho mais apertadinha em um lugar, mais frouxinha em outra e acabar ficando amassadinho quando nasce, tá bom? É um risco. Mas o que eu preciso que vocês entendam nessa questão do fórceps é que o maior risco que tem o fórceps, os bebês que nascem com fórceps costumam nascer um pouco pior do que os bebês que nascem sem fórceps, porque esses já eram bebês que ficaram mal e por isso precisaram do fórceps, entenderam? E por isso precisaram abreviar, encurtar, acelerar o período do nascimento, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Excelente, Joyce. A episiotomia, aquele corte cirúrgico no períneo, é obrigatório? Joyce, não é obrigatório, como em 99% das vezes ele é desnecessário e só deve ser feito com consentimento, com autorização da mulher, tá bom? Deixa eu explicar mais ou menos como é que ele funciona. Antigamente, gente, eu já contei essa história aqui pra vocês. Nossa, meu olho tá coçando, perdão, pessoal. Deixa eu pegar aqui um colírio que tem aqui, só um minutinho. Peraí, que eu acho que eu botei meu colíriozinho do olho aqui. Botei. Peraí que eu já vou responder essa pergunta de vocês. É porque meu olho tá coçando, eu tenho uma alergia no olho. Oi? Não, só tô botando remédio remédio no olho que tá coçando. Pronto, muito bem. Que é vida real, né, meu povo? Então, voltando para a pergunta da Joyce. A episiotomia, aquele corte no períneo, é obrigatório? Não, Joyce, como eu falei, não é obrigatório. Ele não é necessário na grande maioria das vezes. E, além de não ser necessário, se não for feito com consentimento da mulher, pode ser considerado uma violência obstétrica, tá? Deixa eu explicar. Como eu falei para vocês já, eu acho que tem umas 2 lives que eu comentei com vocês, da onde surgiu essa história de episiotomia, de cortar lá o períneo da mulher, né? Da onde surgiu isso, gente? Até os anos 70, 60, 70 e início dos anos 80, gente, não existia direito, quer dizer, estava iniciando o uso do ultrassom e não existia praticamente zero, não existia, né, popularmente podendo ser usado, o sonar Doppler, que é aquele aparelhinho portátil pra gente ouvir o coraçãozinho do bebê. Esse aparelhinho, gente, ele tem uma tecnologia de ultrassom. O ultrassom, ele joga vários feixes de onda, né, para poder, de som, para poder fazer aquela imagem do bebê. O sonar Doppler, ele é um feixezinho de ultrassom que vai lá no coraçãozinho, que vai lá no fluxo sanguíneo e ouve, tá? Então, antigamente não tinha, e a gente escutava, a gente ouvia, a gente não, porque eu não peguei esse tempo, tá, gente? Mas os médicos ouviam o coração do bebê e acompanhavam o bem-estar do bebê através do pinar. O pinar, gente, é um cone, que aqui é menorzinho aqui e para baixo ele é maior, mais ou menos desse tamanhozinho assim. E a gente ouvia, e os obstetras botavam isso para poder ouvir o coração do bebê para ver se estava tudo bem. Só que acompanhar a batida do coração do bebê durante o trabalho de parto, gente, pode ser muito difícil. Por quê? Porque a mulher tá com dor, ela tá desconfortável na posição, ela não consegue ficar quieta, ela grita, ela fala, ela chora. Então a gente não consegue muitas vezes ouvir muito bem. Então, como é um dado estatístico, quanto mais tempo dura o trabalho de parto, mais tem potencial para complicar se não for bem acompanhado. Então, antigamente, como a gente não conseguia, os obstetras não conseguiam acompanhar tão bem o coração do bebê, eles entendiam que o parto tinha que ser o mais rápido possível. E aí, o que acontece com isso? É compreensível, tá, gente? Mas não é a visão que a gente tem hoje em dia. A gente já sabe hoje em dia que isso mudou, que isso não é assim. Mas era o que eles entendiam como mais saudável dentro das condições que tinham na época. E acabou que, gente, a episiotomia foi criada. O que é episiotomia? Deixa eu ver. A vagina, gente, sabe aquele espaço entre a saída da vagina, que é o canal da relação sexual, e o ânus? Tem um pedacinho de pele. Esse é o períneo.
O que acontece? Na hora que o bebê... Imagina que esse aqui é o períneo, tá? Aqui tá o canalzinho do ânus e aqui ó, tá a cabeça do bebê nascendo. Aqui embaixo da cabeça do bebê fica bem esticado o períneo. A episiotomia seria um corte nesse períneo fugindo da região do ânus. Por quê? Porque eles entendiam que já que a gente tem que acelerar o parto, daí que surgiram essa história de manobra de Christeller, que hoje é totalmente abominada. É daí que surgiu botar muita ocitocina quando não é necessário, que também não é recomendado. E foi daí que as pessoas tentaram agilizar o período expulsivo, fazer o bebê nascer mais rápido quando já tivesse com dilatação total. Então, o que acontece? Quando a gente tenta fazer o bebê nascer mais rápido, não dá tempo do períneo ir se distendendo, ó, aqui tá a entrada da vagina. A cada vez que a cabeça do bebê vai e volta, né, o períneo se distende e ele vai esticando como se fosse um chiclete. Quando a gente não espera esse tempo do períneo e a gente vai, a chance do períneo romper é muito rápida, é muito maior. Então, o que acontecia é que antigamente, se não fizesse episiotomia, como todo mundo tinha que acelerar o parto para poder diminuir a complicação, porque não dava para monitorizar o bebê, acontece que tinha muita laceração muito grave. E, em especial, essas lacerações que vão em direção ao ânus e que até atingem o próprio ânus e que fica mais grave ainda, pode precisar de cirurgia para corrigir. Tá? Então, o que eles pensaram, os médicos? Em vez de a gente correr o risco de explodir, de romper o períneo para baixo, vamos fazer um corte lateralizado. Para quê? Porque aí eu já rasgar por um lugar que é mais seguro. Olha, o raciocínio é compreensível. O grande problema disso é que você está cortando fibras musculares que provavelmente não seriam lesionadas no trabalho de parto e que se fossem lesionadas, seriam muito provavelmente, se fossem lesionadas nesse grau de lesão que é uma episiotomia, provavelmente seria porque você acelerou o parto, porque não precisa. Então hoje, gente, no final das contas, a gente já sabe que a episiotomia, ela é para casos super selecionados. E isso é o tipo de coisa que não tem como adivinhar no pré-natal. Sua vagina me parece que não vai dilatar, seu períneo parece que não vai esticar e vai romper. Não tem como saber. Isso é o tipo da coisa que a gente só sabe durante o trabalho de parto, no momento do nascimento do bebê. Mas, gente, normalmente, mesmo que a gente não faça episiotomia e mesmo que rompa, né, rompe pouco. As lacerações são pequenas, nunca são lacerações tão profundas como o corte da episiotomia é. Entende? Então, essa é a primeira coisa a se considerar. Que quando a gente não acelera o parto, e hoje em dia a gente não tem necessidade de acelerar o parto, dá tempo da gente deixar o períneo se distender, a cabecinha do bebê ficar ali forçando, né? Fazendo uma massagem no períneo até que ele esteja mais distendido para quando a cabecinha passar, não sair rompendo o períneo, tá bom? Então a primeira coisa que eu já falei, a primeira coisa que eu queria falar é isso. Existe um motivo do povo querer acelerar, mas hoje, como nós temos como ouvir o coraçãozinho do bebê durante o trabalho de parto para checar se tá tudo bem, a gente pode deixar o parto acontecer de uma maneira mais natural, mais calma, com menos pressa, sem que isso signifique problema, signifique que o bebê tá mal, tá bom? Hoje, gente, quando que é usada a episiotomia? Só em casos onde muito extraordinários que o períneo a gente está vendo que vai romper muito feio. Isso acontece, isso não é mentira, tá, gente? Já vi acontecer. E aí, eventualmente, a gente não vai fazer um corte profundo como é a episiotomia. A gente vai fazer um cortezinho pequeno na pele para direcionar a laceração, mas deixa romper só o quanto romperia. Mas isso ainda é exceção, tá? Agora, um uso realmente que pode ser necessário é quando a gente vai usar o fórceps que a gente acabou de falar. Isso porque quando o períneo está muito distendido, as duas pás, né, que são aquelas duas colheres que vão encaixar na cabecinha do bebê, elas, apesar de não serem afiadas nem nada, elas são super arredondadas, quando o períneo está muito fino, muito fino, pode acontecer de passar e mesmo essas duas colheres que são extremamente grossinhas, né, assim, que não tem nada de faca, né, o períneo tá tão fino que na hora de passar pode romper. E outra coisa é que esse bebê provavelmente não teve tempo de bombear o períneo e vai nascer mais rápido. Então é como se o períneo distendesse de uma vez só. E a chance de laceração feia na direção errada é maior. Mas a gente está falando, mais uma vez, gente, de uma situação emergencial. O uso de fórceps não é rotineiro. O uso de fórceps é para casos extraordinários, é para casos emergenciais. Então, mais uma vez, a episiotomia ela não entra como rotina, ela entra como um caso emergencial e especial fora do habitual.
E a questão que eu queria comentar é que toda episiotomia que é feita sem consentimento da paciente, sem a paciente concordar, toda a episiotomia que é feita sem conversar com a paciente, explicar o procedimento, na minha opinião, é uma violência obstétrica. Por outro lado, gente, eu também acho que é violência a mulher ter uma indicação clara para fazer uma episiotomia, nem que seja super pequena, e a gente não oferecer isso, porque eu posso estar deixando de proteger o períneo, deixando acontecer uma laceração muito pior, né? Quando eu poderia prevenir isso, porque eu sei, pela minha experiência, que eu vou precisar prevenir a laceração de alguma forma. Então, eu acho que não oferecer, não conversar com a paciente e fazer é violência. Mas eu também não oferecer o melhor tratamento, e pode ser que eu julgue em algum momento que o melhor tratamento vai ser, sim, oferecer episiotomia, eu acho que também é uma má prática médica, porque em nome de não fazer nunca episiotomia, em nome de manter o orgulho de que você não faz, você acaba deixando de oferecer o melhor tratamento para a paciente, tá bom? É todo mundo que eu vou sair abrindo a barriga para poder ver como é que tá o intestino? Não. Mas se uma mulher tiver uma obstrução intestinal, se uma paciente tiver uma obstrução intestinal e a gente não entender o que está acontecendo, ela não faz cocô, ela tá dando infecção e a gente não tá entendendo pelo exame de imagem que tá acontecendo, a gente vai ter que abrir a barriga para procurar qual é o problema. Entendem? Agora imagina eu virar pra você e falar assim: fulana, você tá ótimo, vem aqui que eu vou abrir tua barriga só pra ver como tá o teu intestino. Seria uma violência médica. Agora, eu deixar de oferecer uma cirurgia para aquela mulher que precisa, porque ela tem uma indicação de procurar um problema, também é uma violência, também é uma má prática médica. Então, assim, a episiotomia vai ser a raridade da raridade da raridade, mas ela pode ser necessária. Por exemplo, como eu falei pra vocês, quando a gente precisa usar o fórceps, ou quando a gente vê realmente que o períneo, na hora do período expulsivo, na hora super H, tá em iminência de romper e possivelmente romperia para um monte de lado e ficaria até difícil da gente reconstituir a anatomia de novo depois. Tá bom, gente? Então, não é obrigatório, é a raridade e deve ser feita com consenso da paciente. Se a paciente falar pra você, doutora, que ela não quer episiotomia, de jeito nenhum, eu vou tentar explicar, falar por que ela tá precisando naquele momento, mas se ela não quiser de qualquer maneira, eu vou fazer tudo que eu faria sem episiotomia. Tá bom? Muito bem. Vamos ver mais perguntinhas. Olha o que a Gabi perguntou, ó. Com quantos centímetros de dilatação pode tomar anestesia no parto normal? Gabi, na verdade, antigamente a gente achava que tinha que esperar a fase ativa do trabalho de parto, né? Que é ali entre 3 e 5 centímetros, quando as contrações apertam, e que isso diminuiria o risco da anestesia, diminuir o ritmo do trabalho de parto e eventualmente bloquear o trabalho de parto. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, tá? A anestesia ela deve ser dada na paciente quando a paciente requer, quando a paciente pede e ponto. Independente da fase, independente da quantidade de centímetros, tá? O que a gente preconiza é que esteja em trabalho de parto, então já esteja com contrações, né? Não adianta o paciente não estar sentindo nada, está sentindo contrações que são de pródromo e já querer fazer anestesia. Nesse caso, pode não fazer muito sentido. Mas quando a mulher já está realmente entrando em trabalho de parto, desde 0 centímetros, de 1 centímetro, ela pode pedir, não tem problema nenhum. A gente já sabe que a anestesia, como eu já falei para vocês nessa live, pode aumentar o tempo do período expulsivo em coisa de 20 a 30 minutos. Mas ele não aumenta a taxa de cesariana, não aumenta a taxa de sofrimento fetal, não aumenta a taxa de complicação materna, não aumenta a taxa de superdosagem de remédio, porque eventualmente você vai precisar fazer outra anestesia mais para frente. Nada disso. Então, saiba que todos os protocolos falam que pode dar anestesia assim que a mulher requisitar. Agora, uma observação que eu queria fazer em relação a isso é que, infelizmente, muitos serviços públicos só oferecem, quando oferecem, só oferecem com uma dilatação um pouco mais avançada por uma questão de falta de pessoal. A partir do momento que a mulher é anestesiada, o anestesista tem que ficar de olho nela, de tempos em tempos, tem que ficar do lado dela. Se eventualmente você tem um hospital grande, onde você vai oferecer até analgesia de parto, você vai oferecer anestesia para os pacientes em trabalho de parto, mas o anestesista não consegue ficar tanto tempo se dedicando a uma paciente só, pode ser que eles optem aí por fazer só no período ativo, para quê? Para poder ter menos gente sendo vigiada a cada vez, porque senão o anestesista não dá conta, e aí seria uma questão de gerência de pessoal, né, de recursos humanos. Não tem gente suficiente para fazer anestesia no tempo que os pacientes pedem, tá bom? Então, existe essa ressalva. Mas, a nível técnico, a nível de orientação internacional, de orientação das maiores sociedades, tanto de obstetrícia quanto de anestesiologia, né, que é do anestesista,
que não, elas são unânimes em dizer que não precisa esperar até o trabalho de parto ativo. Se a gente a gente pode fazer realmente assim que a mulher pede, isso não aumenta a chance de complicação, tá bom? Vamos olhar mais perguntinhas. Deixa eu ver aqui. Uma amiga está com 39 semanas e 2 dias, 2 centímetros de dilatação. A médica na maternidade ofereceu cesárea porque disse que ela não vai dilatar. Jesus, total. Ofereceu cesárea porque disse que ela não vai dilatar com indução. Achei a médica cesarista. Total! Mentirosa. E ela tem uma bola de cristal, então, assim, ou ela é mentirosa, assim, mentirosa, perdão, assim, ou ela tá querendo enganar o trouxa, ou ela tem uma bola de cristal. As duas coisas juntas não dá pra saber, não, né, assim, uma das duas. Não dá pra não ter nenhuma das duas. Sabe por quê, gente? Porque, na verdade, a gente só sabe se a mulher vai ter dilatação, a gente só sabe se a mulher vai ter passagem. Como que o colo do útero vai responder depois que começa o trabalho de parto. Ninguém precisa ter dilatação, gente, antes do trabalho de parto. Eu não sei quem é mais raiz aqui, eu acho que as mais raízes aqui já pariram, mas a gente tem uma hashtag aqui que é somente no trabalho de parto. E eu sempre falei, o bebê só precisa encaixar no trabalho de parto. Quando que o bebê encaixa, doutora? Quando que é obrigatório o bebê nascer? Encaixar? Somente no trabalho de parto. E agora eu vou botar mais uma questão dessa hashtag. Quando que a mãe precisa dilatar? Somente no trabalho de parto. Existe a possibilidade da mãe dilatar um pouquinho antes do início do trabalho de parto? Existe. Como essa amiga da Ângela tá com 2 centímetros já. Eu fui pra minha indução, gente, sem centímetro nenhum, tá? Assim, isso não aumenta a chance. Eu não tive como prosseguir na minha indução porque o bebê Estevão entrou em sofrimento fetal, mas assim, a progressão independe de como o colo estava antes, né? Só quando que precisa dilatar, gente? Somente no trabalho de parto. Quando que o bebê precisa encaixar? Somente no trabalho de parto. Quando que a mulher vai sentir dor de contração? Somente no trabalho de parto. Então, às vezes as pessoas têm botado muitos empecilhos ao parto normal. Hoje, graças a Deus, isso já tá melhorando. Mas botava-se muitos empecilhos. Cordão enrolado no pescoço. Mentira, não é indicação de cesariana. Porque o meu líquido tá um pouco diminuído. E aí não tem mais nada. O bebê tá bem, mas o líquido tá um pouco diminuído. É parto a seco, cesariana. Não. Não dilatei. Então, se não dilatou e já tá com 39 semanas, é porque não vai nascer por via vaginal. Mentira. O bebê ainda não tá encaixado, então, não vai dar pra gente fazer parto normal, não. Mentira. O bebê tem que estar de cabeça pra baixo, gente. Idealmente, o bebê tá de cabeça pra baixo, mas não significa que ele esteja encaixada. Qual é a diferença, gente? A diferença... tá. Qual é a diferença, gente, entre bebê encaixado... Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Qual é a diferença entre bebê encaixado e bebê de cabeça para baixo? O bebê de cabeça para baixo, que é o bebê cefálico, né, gente? É aquele bebê que tá de ponta cabeça, tá com a cabeça para baixo. O bebê encaixado é aquele bebê que não só tá de cabeça para baixo, quando ele já entrou um pouquinho no osso da pelve da mãe, entende? Só que ele só precisa fazer esse movimento de descida, gente, durante o trabalho de parto, quando a mulher já tem contração forte e contração eficaz. Durante a gestação, pode ser que o bebê encaixe? Pode ser que o bebê encaixa, mas é via de regra que isso vai acontecer? Não, na verdade, na menor quantidade das gestações isso vai acontecer, tá? Então, não dilatar, o bebê não está encaixado, ter pouquíssimo líquido, mas o resto está tudo bem, o cordão enrolado no pescoço, porque você teve uma infecção vaginal, porque está tratando candidíase, porque tem HPV, tudo isso é balela. Outro dia alguém me perguntou, doutora, rubéola é indicação de cesariana? Não, tá bom, gente? Então, não. A única infecção que é indicação de cesariana é HIV, caso a mulher não esteja tratando, esteja com a carga viral, com a quantidade de vírus do HIV na corrente sanguínea muito alta, tá bom? Aí sim, a gente tem que pensar numa cesariana para tentar diminuir, controlar um pouquinho o contato do sangue da mãe com o próprio bebê, para poder preservar um pouquinho esse bebê. Mas é só isso, tá bom? Muito bem, muito bem. Muito bem, pessoal, muito bem. Gente, bebê Estevão está a coisa mais linda do mundo. Muito coisa. Vocês viram o story dele hoje? Hoje a gente foi no pediatra, ele estava incomodado com alguma coisa, eu sei que a gente não quis botar, ele estava irritado, eu quase não estou mais amamentando, mas para eu medir ele, eu tive que ficar com o peito na maca para poder ele ficar mamando enquanto o pediatra media, né?
E quem disse que o menino não saía da retreta de jeito nenhum? Aí eu virei pro meu marido e falei assim, amor, bota só a fralda nele e a gente vai embora assim mesmo. Quer dizer, saiu do hospital não, do centro médico, só de fralda, na cara de pau, nem aí. Maternidade raiz. Ai, muito bom, gente. Deixa eu ver. Há risco do bebê não conseguir descer para nascer, pois está muito enrolado no cordão? Ellen, até que há, tá bom? Existe sim bebês que ficam tão enroscados, mas tão enroscados, que a gente vê que o bebê não tá descendo e quando faz a cesárea a gente vê que era pelo cordão. Agora, isso é a raridade da raridade da raridade. A grande maioria dos... A grande maioria dos bebês com o cordão enrolado no pescoço vão nascer por parto normal tranquilamente. A gente não vai nem saber que o cordão estava enrolado no pescoço, no pé, na mão, na barriga. Não vai nem saber, você vai descobrir quando o bebê nascer e que não dá nenhum problema. Agora, existem casos de bebês que ficam tão enroscados no cordão que acaba não conseguindo nascer, sim. E esse é um dos casos que o bebê às vezes não consegue descer. Ele até desce um pouquinho, mas ele volta, porque ele é literalmente puxado, relativamente puxado pelo cordão, né? Isso existe sim, tá? Não é mentira da cabeça de ninguém. Caramba, talvez seu bebê não tenha nascido porque na hora do trabalho de parto ele talvez não tenha descido porque o cordão estava muito enrolado na cabeça do bebê. Isso não é mentira, tá, gente? O que a gente não pode é porque tem uma circular de cordão, porque o cordão tá dando uma voltinha no pescoço do bebê, uma ou duas voltas que sejam, a gente falar que por isso a gente não pode tentar o parto normal, é por isso que o bebê não vai aguentar o parto normal e tem que indicar cesariana. Isso é mentira, tá bom? Agora, que pode acontecer do cordão enrolado no pescoço não permitir que o bebê desça e nasça, isso é verdade. Eu não minto pra vocês, tá, gente? Quando... porque a Fernanda vai falar que o cordão enrolado sempre nasce. Não, eu vou falar a realidade, tá bom? Vou falar a realidade pra vocês. Muito bem. Deixa eu ver o que temos aqui. Deixa eu jogar mais lá pra baixo pra ver perguntinhas mais antigas. Olha o que a Carla Cristiane perguntou. A partir de quando é feito o exame de toque? Gente, essa é uma pergunta muito polêmica, porque muitos médicos acabam tomando uma conduta um pouco diferente. Não sei se por insegurança ou por rotina, não sei realmente explicar por quê. Mas o fato, gente, é que antigamente muito mais médicos eram mais super adeptos, não sei sinceramente por quê, de vários toques sucessivos na paciente ao longo do pré-natal, do que hoje em dia a gente sabe que é necessário, tá? O que é recomendado hoje em dia, gente? Que você conheça o colo da sua paciente fora do trabalho de parto, idealmente, e que você, se precisar avaliar se ela está em trabalho de parto mesmo, porque às vezes as contrações, o padrão de contração pode enganar um pouco a gente, aí a gente faz um toque para a gente avaliar se aquela mulher está dilatando, se ela está entrando em trabalho de parto, ou se não, se na verdade essas dores são dores de pródromo que estão enganando a gente, parecendo contração mais forte de trabalho de parto, tá bom? E como que a gente faz essa avaliação inicial? Quando que a gente faz essa avaliação inicial, gente? Normalmente é na primeira consulta da paciente no meu consultório. Então, assim que eu recebo a paciente, que ela passa a acompanhar o pré-natal comigo, eu vou sim fazer um exame de toque. Por quê, doutora? Será que todo colo não é igual? Não, não é igual. Por exemplo, uma paciente que nunca teve bebê, provavelmente, mas não com certeza, ela vai ter um colo mais fechado. Uma paciente que já teve 2, 3 bebês, um bebê, ela pode ter um colo bem fechado, mas ela pode ter um colo que já tem uma dilatação basal, normal, que não prejudique em nada a gravidez. Às vezes 2, 3 centímetros. Então, eu fazer um toque nessa mulher e anotar lá no prontuário, né, minha papeleta, minhas anotações médicas, essa paciente já tinha uma dilatação de 2 centímetros. Vai me fazer saber o que esperar quando eu for examinar essa paciente lá na frente em trabalho de parto. Por exemplo, ela me liga e fala assim, Fernanda, eu tô contraindo, eu tô achando que é trabalho de parto, tô na dúvida. Eu falo, fulana, vai lá na maternidade pra gente te examinar. Aí ela chega lá, ela vai ser examinada por mim ou pelo plantonista, quem, né, dependendo de se eu conseguir chegar rápido. E eu vou fazer o exame de toque. Se eu vejo que ela tá com 2 centímetros, eu vou falar, olha, provavelmente não é trabalho de parto, porque você já tinha 2 centímetros lá no início do pré-natal. Mas se essa paciente tinha o colo completamente fechado e agora eu vejo uns 2, 3 centímetros, eu penso, pode ser trabalho de parto. Tá evoluindo a dilatação. Então, como para eu saber se tá evoluindo ou não tá evoluindo a dilatação? Eu preciso conhecer o corpo dessa mulher, eu preciso saber como esse colo do útero tava no início da gestação. Eu faço sempre um exame de toque no início da gestação. Ao
longo da gestação, gente, eu só vou fazer toque, o exame especular, que é aquele do bico de pato que a gente olha lá dentro, se a paciente tiver alguma queixa específica. Por exemplo, doutora, tá saindo um líquido tal. Doutora, eu tô com corrimento assim. Doutora, eu tô com coceira. Doutora, eu tô com cheiro forte. E se eu tiver que checar para ver se é normal ou se tem alguma doença envolvida, alguma infecção envolvida, aí eu vou ter que realmente fazer o exame físico, vou ter que fazer um toque, eventualmente, vou ter que fazer um exame especular. Mas é direcionado para a queixa da paciente e não para ficar tocando todo mundo, entende? Então, o que a gente vai fazer é toque no início do pré-natal, na primeira consulta, e depois só quando houver queixa. Seja uma queixa durante o pré-natal qualquer, ou uma queixa de que possivelmente ela está entrando em trabalho de parto para a gente avaliar se tá ou se não tá. Aí a gente faz um novo exame de toque, tá bom? Mas não tem a partir de quando? A partir de 34 semanas todo mundo faz. A partir de 36 semanas todo mundo faz. Não faz sentido, porque qual é a informação que esse exame vai me dar? Nenhuma. O que ele vai mudar na minha conduta? Nenhuma. Eu só vou expor a paciente sem ter nenhum benefício. Então a gente não precisa fazer. Tá bem? De rotina. Muita coisa em medicina, gente, é engraçado, que é bom senso, sabe? Só que aí no início o bom senso foge de muita gente. E aí com o tempo o bom senso vai voltando. É isso. Deixa eu ver. Peraí. Olha que interessante essa pergunta da K. Quem tem herpes genital, como fica na hora do parto? K, a herpes genital, ter herpes genital não contraindica o parto normal. Você pode dar à luz por parto normal. O que não pode é ter a herpes ativa, você ter lesão de herpes ativa durante o trabalho de parto, na época do trabalho de parto. Isso não pode. O que acontece? A gente só passa a herpes quando a gente está com a lesão da herpes. Então eu só vou passar, eu tenho herpes, só que o meu é labial. Eu só vou passar herpes pro meu marido, pro meu filho, pra alguma pessoa que eu dar um beijo, né? Ou que eu tocar a mucosa, ou que eu tocar sei lá o quê. Eu só poderia passar a herpes se eu tiver com aquela lesão, se eu tiver com aquelas bolinhas e liberando aquele líquidozinho, né? Porque as bolinhas vão estourando eventualmente, tá? Aí eu posso passar. Mas agora, quando eu beijo meu marido, quando eu dou um beijo normal no meu filho, não tem qualquer risco de eu passar para eles. Eu não estou transmissora. O grande problema da herpes genital é o risco da gente transmitir a herpes genital para o bebê durante o trabalho de parto. Só que a gente só transmite para o bebê se tiver com lesão ativa de herpes, tá bom? E o que a gente faz, gente, nesse caso, é a partir de 36 semanas, a gente administrar uma medicação, que é o aciclovir, para impedir, para bloquear a entrada em lesão ativa, que é bloquear, evitar que a mulher faça lesão ativa que impediria um trabalho de parto, um parto normal. Então, por exemplo, mesmo que você não tenha tido nenhum episódio de herpes genital durante a tua gestação, se você tiver histórico de herpes, fala isso com o teu médico, porque a partir de 36 semanas, mais ou menos 36, tá, gente? A gente vai precisar fazer remédio para poder evitar, para não correr a chance, né, ou diminuir muito a chance de você, na hora do trabalho de parto, ter lesão ativa e precisar de uma cesariana, tá bom? Porque o quadro de herpes no bebê pode ser grave, gente. Por isso que a gente não pode dar oportunidade para o bebezinho pegar, tá bem? Muito bem, muito bem. Vamos ver o que temos mais aqui. A Emizileia. Minha cesárea está marcada para 39 semanas. Há risco de entrar em trabalho de parto antes? Né, gente? Sempre há risco da gente entrar em trabalho de parto. Seja trabalho de parto prematuro, que é aquele antes de 37 semanas, ou acima de 37 semanas ainda mais da gente entrar em trabalho de parto espontâneo. Por que normalmente quando o médico não quer que a gente entre em trabalho de parto, a gente marca com 39 semanas? Porque a maioria das pacientes que vão entrar em trabalho de parto espontâneo entram depois de 39 semanas. Então marcar com 39 já é uma idade onde o bebê já está bem maduro, a chance de desconforto respiratório, de algum problema de ser um bebê muito sonolento para mamar, um bebê muito dorminhoco, é menor. Existe, claro que existe, gente. Sempre existe, até se nascer de 41, quase 42 semanas, tá bom? Mas a chance já diminui muito desses problemas ao nascimento, dessas questões ao nascimento. E ainda há uma época onde menos mulheres costumam entrar em trabalho de parto espontaneamente. Então, por exemplo, se o seu bebê tá pélvico,
Tudo bem que no pélvico não tem pressa, então você pode até entrar em trabalho de parto e assim que entrar em trabalho de parto vai para a maternidade e nasce, não teria maiores problemas. Mas, por exemplo, se você já tiver 3, 4 cesarianas anteriores, o ideal é que realmente você, por exemplo, não entre em trabalho de parto. Por quê? Porque aumenta muito a chance de entrar, da mulher que já teve esse tanto de cesariana a partir de 3 cesarianas anteriores, que está indo para a 4ª cesariana, romper o útero durante o trabalho de parto. E como a gente nunca sabe a evolução, a rapidez que esse trabalho de parto vai seguir, né? É importante que essa mulher não entre em trabalho de parto. E por isso é super prudente 39 semanas. A idade onde o bebê já está maduro o suficiente, mas você provavelmente não vai entrar em trabalho de parto. Agora, corre o risco? Corre. E nesse caso, se você precisar muito de uma cesariana e tudo mais, a ideia é que assim, imediatamente que você começar a sentir as dores mais fortes, tem que avisar o médico para você já correrem e interromper um pouquinho antes. Tá bom? Deixa eu ver. Vamos lá para baixo de novo, que tinha um monte de perguntinha boa. Não. A Dani perguntou, ó, vou explicar por que isso tem a ver com parto, tá, gente? A Dani perguntou, quando o exame do cotonete é feito? Ele é obrigatório? O exame do cotonete, gente, é um exame onde a gente, com um cotonete grande e comprido, a gente pega uma amostra da vagina e do material quando eu falo, né, da região das células ali ao redor do ânus, e bota para ver, pesquisar algumas bactérias para ver se as mulheres têm essas bactérias ou não, né, se a mulher tem essa bactéria ou não. Quando que a gente escolhe, gente? Normalmente a gente escolhe entre 35 e 37 semanas para dar tempo do exame ficar pronto quando o bebê nascer, quando o bebê entrar em trabalho de parto, tá bem? Ele é obrigatório, gente? Não, ele não é obrigatório, mas ele ajuda muito. Ele é um exame super pouco invasivo, digo. Você vai ter que ficar em posição ginecológica, né? Vai ter que botar a perninha lá para poder o médico colher a amostra. Vai, mas colher a amostra, gente, é passar o cotonete, entendeu? Colher a amostra não é pegar um pedaço do seu fiofó, não é isso, não. Deixa eu ver aqui. Colher a amostra, imagina que isso aqui é o cotonete, tá, gente? Vai fazer assim, ó. Na entradinha da vagina e na entradinha aqui, ó. Imagina que isso aqui é o fiofó. É aqui, ó. É isso. Entendeu? Então, não vai entrar nada assim lá dentro, não. Então, gente, o que eu tô querendo dizer com isso é que, assim, é um exame super pouco invasivo e que vai trazer muitos benefícios, vai trazer algumas respostas pra gente. Por exemplo, o que ele pesquisa basicamente? Ele pesquisa basicamente 3 micro-organismos. O GBS, ou Streptococcus do grupo B, ou Streptococcus agalacti, o gonococo e a clamídia. Para que é importante o Streptococcus, né? Vamos chamar de GBS, que eu acho que é o nome mais fácil. Para que é importante a pesquisa de GBS? Ele é uma bactéria que na mãe não faz nada, mas que no bebê está ligada a infecções graves no bebezinho que acabou de nascer, né? Então, se por acaso a mãe tiver a presença dessa bactéria, quando ela entrar em trabalho de parto, quando ela romper a bolsa, ela tem que tomar antibiótico para impedir que essa infecção passe para o bebê, tá bom? Então, por exemplo, se ela não tiver colhido esse exame, se ela não souber, na bolsa rota, né, se a bolsa estourar, ela vai ter que tomar antibióticos de qualquer maneira a partir de 18 horas após a bolsa ter estourado. Se por acaso ela tem a pesquisa negativa, ela não precisa tomar antibiótico, tá? A questão da clamídia e do gonococo, que são os outros dois, é que eles são 2 micro-organismos, 2 bactérias altamente altamente ligadas à conjuntivite neonatal. Então, bebês que têm contato, né, o que o olhinho acaba tendo contato com essas 2 bactérias, ou uma ou outra, no canal de parto antes de nascer, é um bebê que tem muita chance de fazer uma conjuntivite bacteriana, que por conta de bactéria realmente fazer uma inflamação no olho que pode gerar até cegueira, tá, gente? Então, se por exemplo, se você não tem esse exame, se você não pesquisou clamídia e gonococo e dá à luz por parto normal, você provavelmente o seu bebê provavelmente vai ter que receber aquele colírio de nitrato de prata. Por quê? É ele que mata essas bactérias no olho do bebê para evitar de causar infecção. Doutora, então faz o colírio em todo mundo e ninguém precisa colher o exame do cotonete. Gente, só que o colírio em si ele não é inócuo, isso é, só o colírio já é suficiente para causar uma conjuntivite química, né? Não é uma conjuntivite por bactéria, não gera cegueira, mas pode levar o olho do bebê a ficar um pouco irritado por conta da química do colírio, entende? Então o ideal é que não precise fazer, só que para não fazer esse colírio, se o bebê nascer por parto normal ou se o bebê nascer por cesariana depois da bolsa já ter rompido, o ideal é que a mulher tenha, sim, uma comprovação de que não tem essas bactérias. Doutora, eu não quero fazer de jeito nenhum esse colírio no meu filho, independente de ter ou não ter bactéria. Posso? Pode. Você vai assinar um termo de responsabilidade e não vai fazer. Mas aí, nesse caso, eu te aconselho fazer. Porque já que a gente não sabe se tem, é melhor uma conjuntivite química, é melhor o olhinho do bebê irritado, mas sem bactéria, do que eventualmente correr o risco dele ficar infectado e prejudicado pela presença de bactérias.
Tá bom, gente? Então aí eu recomendaria fazer. Eu faria. Mas é isso. Colha, se o seu médico, gente, eventualmente o médico esquece, não sei o que aconteceu, peça entre 35 e 37 semanas. Doutor, será que a gente pode colher o exame do cotonete pra gente poder ver se eu tenho bactérias ou não, se eu vou precisar de antibiótico, se o bebê vai precisar de colírio? Tá bom? Pode pedir. Seja um cara de pau. Não tem problema não. Deixa eu ver. Olha que pergunta bonita da Carol. Tenho 16 anos. Posso estar no parto sozinha e ainda assim exigir meus direitos? Carol, não só pode quanto deve, tá bom? Primeiro que você não precisa estar no seu parto sozinha, né? A primeira observação que eu tenho que fazer. Você, como todas as mulheres em trabalho de parto, tem direito a acompanhante. E você, por ser menor de idade, não tem direito a acompanhante somente no trabalho de parto e no pós-parto imediato. Você tem direito a acompanhante durante toda a sua internação. Só precisa ser uma pessoa maior que 18 anos, de 18 anos, tá bem? Agora, posso exigir os seus direitos? Deve. A sua voz é tão importante quanto a da voz da mulher de 40 anos. Qualquer gestante tem voz sobre o próprio corpo. O corpo é teu, independente da tua idade. Tá bom? Então, se você não quiser algum procedimento, se você estiver achando que você não está sendo tratada da maneira com que você já ouviu que tem que ser, né? Qualquer coisa, você não só pode, como você deve exigir que você seja tratada com todo respeito, com toda a humanidade. Não é porque você engravidou na adolescência que você é menos mãe, não é porque você engravidou na adolescência que você merece, né, menos respeito. Muito pelo contrário, eu acho que a equipe de saúde tem que ser ainda mais acolhedora com as adolescentes para poder fazer desse momento um momento um pouco menos difícil. Porque se pra gente burra velha já é difícil transformar a nossa vida para a vida de maternidade, né, já é um passo grande, imagina para uma adolescente que quer assumir o bebê, que quer cuidar do filho e que se vê num momento de maturidade ainda da vida, faz parte, isso é normal sermos imaturos nessa idade, inclusive é o esperado, né? Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu com uma maturidade de um velho adulto burro, né? Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo já passou pela adolescência com as suas próprias imaturidades e faz parte, né? Então, assim, se a gente burra velha, já tem dificuldade de fazer essa transição para a maternidade, não é dificuldade porque é difícil, dificuldade porque é uma mudança, né, gente? Imagina uma adolescente que eventualmente não estava se programando, que às vezes o namorado não quis assumir, que a mãe ficou julgando, que a sogra falou mal e que tá todo mundo no colégio olhando. Então essa mulher eu tenho que acolher ainda mais, na minha opinião. E para você, Carol, eu te digo, você não é mais ou menos mãe porque você é mais nova ou mais velha, você não é mais ou menos mãe porque você não é maior de idade, assuma o teu bebê, assuma o teu corpo, o corpo é teu, você deve ser comunicada de tudo que acontecer no parto, você tem direito a acompanhante, né? Você não precisa fazer as coisas que você não se sente confortável, comunique isso à equipe, participe ativamente desse momento. Muitas vezes, gente, algumas equipes acabam subindo na paciente, fazendo o que bem entende, porque a paciente não se posiciona. Quanto melhor você se posicionar, mostrando que você tem mais conhecimento, mostrando que você está informada a respeito do parto, mostrando que você está participativa com esse momento, maiores são as chances, inclusive, de você ser mais respeitada, mais ouvida e ter uma experiência ainda melhor, tá bom? Então, sim, mesmo que você vá sozinha, você ainda pode exigir todos os seus direitos. Mas sabe que você não precisa ir sozinha, tá? Muito bem, peraí que eu cliquei no lugar errado. Vamos ver aqui. Vamos gerar isso. A Camila perguntou assim, ó. Sou muito magra. Consigo ter forças para ter um parto normal? Eu sempre falo isso, talvez algumas meninas já tenham me ouvido falando isso. E eu quero perguntar para vocês. Meninas, quem de vocês, chegando muito cansada de uma balada, de uma noitada, de um casamento, de uma festa, que você dançou a noite toda, que você se esbaldou, que você tá muito morta, e você chega 4, 5, 6 horas da manhã, você virou o dia, você tá só o bagaço. Quem de vocês se deitar na cama, me responde com sinceridade, der uma vontade de fazer um cocô e até uma diarreia, uma vontade louca, vai falar assim, tô muito cansada, vou levantar para ir no banheiro, não. E você consegue segurar essa diarreia até o dia seguinte? Sabe por quê?
Porque existe uma parte fisiológica, uma parte do nosso corpo que é visceral, que não depende da nossa vontade, que não depende das nossas próprias forças, que vem de dentro para fora, que é orgânico, é a gente, o nosso corpo prevalecendo sobre a nossa vontade. E é isso que acontece na hora de fazer força. Gente, quando a cabecinha do bebê tá passando, tá lá embaixo, quase nascendo, ela pressiona, vamos lembrar que a vagina, que é o canal da penetração, tá? E é o canal onde a cabeça do bebê vai nascer, né? Vai passar para nascer, ela fica logo acima do canal do ânus, da onde a gente faz cocô. Quando e a gente não tá acostumada a ter uma cabeça na nossa vagina, né? Então, normalmente, a vagina fica lá murchinha, a gente tem no máximo um pênis, um brinquedo, enfim, seja o que for. Mas o que acontece, gente, é que quando a cabeça tá passando, o ânus está aqui embaixo e o intestino está logo aqui embaixo. E ele fica, a cabeça do bebê imprensa o intestino, né? E esmaga, prende, empurra o intestino. E quando a parede de cima do intestino bate na de baixo e a de baixo bate na de cima porque fica espremidinho, né? Era um canal e ficou espremidinho porque a cabeça do bebê tá passando aqui em cima. O que acontece é que essa parte acha que isso aqui é cocô e essa parte acha que isso aqui é cocô. Então a impressão para o organismo é que você está com vontade de evacuar. E por isso que é verdade que muitas vezes quando a paciente já está em trabalho de parto um pouco mais avançado ou está avançando mais rápido e ela fala, doutora, eu tô com muita vontade de ir no banheiro, deixa eu ir no banheiro, a gente sempre tem que examinar antes. Por quê? Porque pode sim ser a cabeça do bebê nascendo. E aí você pode ir até o banheiro, mas não é legal você ter o bebê dentro do vaso, né? Então é melhor fazer cocô em outra circunstância, assim, fazer cocô fora do vaso, né, em outro local, na cama, no chão, e sendo cocô mesmo, do que eventualmente você fazer a criança dentro do vaso, né? É melhor. Então o que acontece, gente, é que a gente não tem como não ter forças, entende? Ninguém vai deixar de levantar no meio da madrugada para ir no banheiro fazer cocô porque não quer fazer cocô porque tá sem forças. Isso não acontece, por quê? Porque é orgânico, é visceral. A gente tira força de onde não tem, porque não é a gente que, não é a nossa vontade psicológica de ter força, de fazer força. É uma vontade orgânica, visceral de fazer força. Você não tem como não fazer força. E isso é o puxo, é essa vontade de fazer força quando a cabeça do bebê já tá muito lá embaixo. E você não tem como não ter forças, entende? Então, assim, não é uma coisa que dependa de você, Camila. Por isso que você pode ficar muito tranquila. Se dependesse de mim, eu também achava que talvez eu não fosse conseguir, não. Mas como não depende de mim, depende do meu organismo e não passa pela minha vontade e nem pela minha força, eu digo que eu consigo também. Vamos ver. Olha o que a Mila perguntou aqui, ó. A Pamila perguntou: a vagina sofre mudanças na hora do parto, na fase expulsiva, para o bebê sair? Mila, a vagina até sofre, mas ela é um músculo circular muito forte, com uma capacidade de distensão muito grande. Vamos, primeiro, foi isso que eu fiquei pensando aqui para poder responder vocês da melhor maneira possível. A gente precisa entender que vagina e vulva são coisas um pouco diferentes. A gente usa muito vagina para falar da nossa genitália feminina, quando na verdade não é muito bem assim. A vagina é o canal da penetração, é aquele canal onde a gente faz a relação sexual, que é por onde o bebê vai nascer na hora do trabalho de parto. Só que a parte de fora é a vulva, e a vulva, e o bebê passa pela vulva, né? Pela entrada da vagina, que é na vulva. A vulva é a parte de fora. O que tem nessa vulva, doutora? Tem os pequenos lábios, os grandes lábios, a entrada da vagina, o buraquinho da uretra de fazer xixi e o clitóris, tá? Basicamente é isso que a gente tem na nossa vulva, tá? A vagina sofre mudanças na hora da fase do período expulsivo para o bebê nascer. Até sofre, só que a vagina é muito distensível, a gente consegue distender muito a vagina, ela consegue esticar muito. Então a vagina não é a que tem mais potencial de sofrer, né? Esse canal da penetração, normalmente, todo mundo fala, vou ficar mais larga. Vai nada, gente, isso aí distende e volta com a maior facilidade, como se nada tivesse acontecido. Agora, o que pode acontecer um pouquinho mais de mudança é na vulva, na parte de fora. Por quê? Porque a vagina é só músculo e mucosa que se distende, se estica muito.
A vulva, a parte de fora, o períneo, que eu falei que é aquele pedaço de pele entre a vagina e o ânus na vulva, essa região essa região é pele. Tem músculo embaixo? Tem. Tem gordura embaixo? Tem, né, atrás. Mas na frente é pele. E a pele é muito menos distensível, estica muito menos do que músculo e do que mucosa, tá? Então o que acontece, gente, é que o maior local que tem potencial de sofrer mudança é ali do lado de fora, né? Na pele, embaixo da vagina, na pele entre a vagina e o ânus, que é o períneo. E por isso que é tão importante a gente fazer as manobras de proteção perineal. E a mais importante delas é não acelerar o trabalho de parto. Deixar essa pele do períneo se distender sozinha. Porque aí a gente evita lacerações, evita de ter que dar ponto, romper, embora seja uma área que cicatriza super bem, tá, gente? Não tenham medo de precisar levar ponto. De todo meu coração eu digo isso. Mas é realmente a parte que pode sofrer mais lesão. Tanto que a vagina rasgar por dentro é muito raro. Agora, o períneo rasgar, a pele de fora rasgar, é bem mais comum, né, gente? Então, assim, a vagina sofre mudança? Não, ela só vai se esticando conforme a cabeça do bebê vai passando pelo canal vaginal. A parte de fora tem que se esticar um pouco mais, a gente tem que deixar, como eu falei pra vocês, né? A cada vez aqui é a entrada da vagina, tá, gente? É a entrada do canal da penetração. E a cabecinha tá aqui atrás. A cada contração, a gente tem que deixar essa região ir se distendendo. Até que ela vai se distendendo mais, para permitir sair com o mínimo de lesão possível. Agora, pode ter lesão? Pode ter lesão, a gente tem que dar pontinho. Agora, sofrer uma mudança definitiva? Não, gente, essa região, como eu falei para vocês, cicatriza muito bem. Então, mesmo quando a gente precisa, sim, dar um ponto, enfim, normalmente a cicatrização fica muito boa, tá bom? A minha cicatriz de cesárea é muito mais feia do que a minha cicatriz não, do que poderia ser a minha cicatriz perineal. Eu não tenho cicatriz no períneo, né, gente? Mas poderia ser, porque a região da cesárea cicatriza muito pior do que o períneo. É isso que eu quis falar. Vamos ver. Peraí. A Cá perguntou: o acompanhante perdeu o direito de acompanhar a mulher no parto ou internação por conta da pandemia? Cá, pela lei, não. Tá? Pela lei, não. Alguns hospitais estavam querendo bloquear, alguns hospitais chegaram a bloquear no desespero da pandemia. Eu até entendo pra gente tentar diminuir a circulação de gente, mas agora o bom senso já voltou, todo mundo já tá voltando a ter acompanhante novamente sem maiores problemas. A lei não mudou, então, mesmo que isso aconteça com você, você pode evocar a lei, né? Falar da lei e acabar solicitando a presença do acompanhante, tá? E se não deixarem, eles estão indo contra a lei, ilegais, que não tem um estado de exceção, vamos dizer assim, para acompanhante de parto, mesmo durante a pandemia, tá bom? Gente, tá muito engraçado. Eu tô selecionando aqui, meu marido tá lendo algumas coisas que ele tá escrevendo. E aí tô eu vendo aqui, ouvindo ele aqui. Ah, muito bom. Deixa eu ver. A Leila perguntou assim, ó. Doutora Fernanda, se eu tiver minha bebê por parto normal, eu posso fazer a minha laqueadura no mesmo dia? Leila, em teoria pode, normalmente não, assim, tem muitos lugares que fazem até no dia seguinte. Mas não tem necessidade de você sair correndo tanto, assim, sabe? Em teoria pode. Nem todo lugar você vai conseguir fazer isso, não. Mas em teoria pode sim, tá? Você perguntou se pode, pode. Não tem nenhuma contraindicação pra fazer, não, tá bom? Então poder pode. Agora, é muito mais fácil você conseguir, em especial pelo SUS, fazer por fora. E até no particular, porque você acabou de parir e provavelmente o médico que fez o teu parto não vai ser o médico que vai fazer a laqueadura. E aí, normalmente o médico da laqueadura, ele trabalha com hora e dia marcada. E se o seu parto for normal, provavelmente não tinha hora e dia marcado. Você pode até ser que você consiga uma equipe que consiga um ginecologista, né? Porque geralmente não é a mesma pessoa. Pode ser que seja, mas geralmente não é a mesma pessoa que opera. Então, a maioria dos obstetras não opera cirurgia ginecológica, tá? Assim, por vídeo, né? Pra poder fazer só aquelas dos 3 furinhos, pra não ter que abrir barriga, né? Então, você pode até conseguir alguém que faça, ó, nasceu, você pode vir fazer aquela laqueadura, até pode ter gente que faz. Mas, nesse caso, sinceramente, o ideal é esperar um pouco. Espera, sei lá, 40 dias, né? Você provavelmente não vai ter nem menstruado, ou eventualmente você toma uma dose, uma injeção, um mês de anticoncepcional, e aí a gente já consegue fazer a laqueadura com mais tranquilidade, tá bom? Mas tem contraindicação? Não, não tem. Só não é tão comum a gente conseguir, né? Alguém para fazer. Basicamente é isso.
Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. A Ellen perguntou, quando tá com muito líquido na bolsa, é indicação de cesárea? Não necessariamente, Ellen, tem que ver por que tá com muito líquido. Pode estar com muito líquido porque o bebê cresceu demais, por conta de diabetes, e aí o bebê também cresceu demais. E aí pode ser uma indicativa de cesariana por macrosomia fetal, o bebê que é grande demais para o trabalho de parto. Isso tem, tá bem? Mas... E eventualmente pode ser um bebê sindrômico que não teria condição por alguma malformação de nascer por parto normal, porque muitos bebês com síndromes genéticas têm polidramia, têm excesso de líquido, então esse também é um caso, mas não necessariamente, tá bom? Deixa eu ver o que é a Amor e Trufas Botão. Olá, sou Bárbara, mãe de primeira viagem, muito ansiosa pelo parto normal. Estou no caminho certo? Bárbara, se você tivesse inscrito no projeto Parto Sem Medo, e ainda mais se você estiver disposta a entrar depois de uma jornada comigo, vai ser uma oportunidade única, te digo que você está no caminho super certo. Se prepare para isso, porque ó, vai ser uma noite de muito conhecimento e de muita oportunidade. Se prepare. Deixa eu ver que horas são, meu povo. Meninas, vou responder mais uma perguntinha. Vamos ver aqui o que temos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou responder essa só rapidinho. Ouvi falar que o fórceps era proibido. Então isso é mentira? Mentira total. O fórceps não só não é proibido, como ele tem indicações claras, tá? E ele é um instrumento que pode sim evitar total uma cesariana desnecessária. O fórceps não é um objeto para ajudar no parto normal que tá indo bem, entende, gente? O fórceps é um objeto para resolver um problema no parto. Não um problema de um bebê grande demais que não desce, mas um problema de uma mãe, por exemplo, exaurida que não tem mais força e o bebê precisa nascer, tá? E eventualmente ela ainda não está naquela fase de ter puxo, de ter vontade de fazer força. E aí ela vai precisar de uma ajuda, por quê? Se a gente demorasse, esperasse mais, o bebê ia descer mais sozinho e ia dar vontade de fazer força. Só que eventualmente o bebê está passando mal, o bebê está em sofrimento fetal, a gente precisa nascer antes dela ter vontade de fazer força. E aí a gente pode usar o fórceps e pode usar, como eu falei, o vácuo extrator, e não é contraindicado, muito pelo contrário, é um ótimo instrumento. E, ó, vamos terminar com essa pergunta da Lu. Ó. O que a doutora tem a dizer sobre a analgesia de parto? Lu, eu acho maravilhoso. Eu acho que cada um sabe onde o seu calo aperta e cada um sabe o que sonha, o que quer experimentar. Né? E não tem certo e errado. Eu acho que a mulher que quer um parto normal, totalmente natural, sem anestesia, porque ela quer vivenciar isso, ela quer vivenciar as contrações, ela quer ter a experiência do momento das contrações, de sentir o corpo dela a cada minuto, tudo que o corpo dela passar. Cara, eu acho maravilhoso e eu sou a primeira a apoiar. E tô lá, inclusive, para quando ela falar que quer desistir, lembrar ela de que é isso que ela quer pra vida dela, entendeu? E não vejo problema nenhum. Acho muito legal, acho muito saudável, não tem problema nenhum se você quiser ter um parto totalmente normal, natural. Agora, se por acaso você, por exemplo, quiser uma cirurgia, uma anestesia não, se você quiser, por exemplo, uma cesariana, eu vou até falar, tem certeza que você quer mesmo? Vamos conversar, vou tentar te dissuadir e te convencer de tentar um parto normal. Mas se você escolher isso pra tua vida, eu também vou te respeitar, porque eu acredito que humanizar é, acima de tudo, respeitar escolhas. Então eu vou te respeitar e eu vou fazer a cesariana em você que você tanto deseja. E se por acaso a mulher, assim como a mulher que ela quer experimentar um parto normal, mas eventualmente ela não quer passar pela dor o tempo todo, ou ela até queria, mas em algum momento ela fala, poxa, Fê, não tô aguentando mais e pra eu seguir no parto normal eu quero uma anestesia. Gente, não vejo problema nenhum, eu não acho que isso faz ninguém melhor ou pior, não acho que isso torna a experiência de ninguém melhor ou pior, isso não prejudica o bebê, não, como eu falei pra vocês, não alonga desnecessariamente o período do trabalho de parto, não aumenta a taxa de cesariana, não tem, as complicações são mínimas. Então, assim, eu acho que se isso for aumentar o conforto e melhorar a experiência da mulher na hora do trabalho de parto, eu super apoio total. Eu, gente, se quiser assim, no trabalho de parto, eu vou tentar aguentar onde eu conseguir, mas não vou ter nenhum problema se chegar em algum momento e falar assim, pra mim, eu acho que eu quero uma anestesia. Eu não me acho melhor ou pior e não acho que ninguém é melhor ou pior. É diferente, gente, da mulher querer um parto normal ou ela querer uma cesariana. Por que eu tento
convencê-la a querer um parto normal, porque é mais saudável, porque é mais natural para o corpo, né? Agora, fazer anestesia ou não fazer anestesia, o bebê vai nascer de parto normal da mesma forma, as chances são as mesmas do bebê nascer por parto normal, e tomar anestesia não faz o parto dela menos saudável, não faz o parto dela mais arriscado, não aumenta a chance de anestesia, não aumenta a chance do bebê nascer mal, não aumenta a chance da mãe ter alguma complicação. Então é uma questão muito mais de bem-estar do que de saúde, entende? E bem-estar, cada um sabe o que é o teu, cada um sabe aonde o calo aperta, não é isso? Meninas, se vocês ainda não se inscreveram no Projeto Parto Sem Medo, eu estou muito na expectativa. É essa quinta-feira. Compartilhem, espalhem essa notícia. A gente vai falar lá, gente, no Projeto Parto Sem Medo sobre as 5 chaves para um parto sem medo, com menos dor e mais rápido. Hoje eu estava lendo, revendo os artigos que eu vou falar com vocês, os artigos científicos, para poder provar as coisas que eu vou falar. E, gente, é muito legal. É muita comprovação científica, sabe? É muito estudo científico, não é balela, não é... Porque vocês, assim, né, a pessoa pode ouvir esse meu slogan, né, te ajuda a viver um parto sem medo, com menos dor e mais rápido, e falar assim, não, sem medo tudo bem, posso até aprender e perder o medo, mas com menos dor, mais rápido, e achar que isso é propaganda enganosa de Instagram, né? Eu também concordaria com você, se eu não tivesse lido os estudos. Depois que eu li os estudos científicos, eu fiquei absolutamente chocada com as informações. E realmente quero passar isso para vocês entenderem como viver esse parto dessa maneira, tá bom? Para começarem a entrar nessa jornada comigo de aprendizagem. E um dia a gente vai ter uma oportunidade super especial e única que eu vou dar para vocês, tá bom? Se você não se inscreveu, o link tá na minha bio. Não esquece que depois que você se inscrever, que você clicar lá no link, no site que tem no meu perfil e entrar, você vai entrar no primeiro tópico, que é inscrições Projeto Parto Sem Medo. Lá você vai botar o seu e-mail, fazer um cadastro, e nesse cadastro você vai receber um e-mail de confirmação. Se você não entrar nesse e-mail e não confirmar, eu não consigo te mandar, você sai da minha lista, eu não consigo te mandar o e-mail no dia, tá? Então, confirma esse e-mail. Quando você confirmar esse e-mail, você vai para uma página onde você vai poder entrar no meu grupo silencioso de WhatsApp para eu poder te mandar as novidades. Entra no grupo, porque se por acaso no dia o e-mail for por spam, for para a caixa de lixeira, não for para lugar nenhum, você vai poder continuar recebendo as informações por WhatsApp. Se você mudar o número, perder um número, extraviar um número, acontecer alguma coisa com o número de WhatsApp, você continua recebendo por e-mail. Então são 2 formas para eu garantir que no dia eu vou conseguir te dar o link. Lembrando, gente, que não vai ser uma aula aqui no Instagram, não vai ser uma live aqui no Instagram, vai ser em outra página. Então por isso que eu preciso fornecer o link para vocês. Combinado? Meninas, a gente vai se vendo por aqui, nos stories, nos posts. E quinta-feira tem Projeto Parto Sem Medo. Uhul! Beijos e até lá. Tchau, tchau.